Olá, boa noite. No ar o Jornal 10, seja bem-vindo. Vamos às manchetes. Mato Mendes, em Tarrafal de Santiago, já possui sinal televisivo e conta agora com 5 canais. Amadeu Oliveira denuncia fraudes processuais e denegação da justiça. Regulamento de boas práticas de farmácia entra em vigor a 1º de janeiro de 2018. Moçambique, polícia detém 71 garimpeiros ilegais e equipamento em Chuala. Tóquio, Seul e Washington realizam exercícios conjuntos antimísseis. Coreia do Norte acusa a EUA de chantagem nuclear. Seja bem-vindo, vamos conhecer a atualidade nacional. Depois do debate do Orçamento do Estado para o ano económico de 2018, na globalidade, esta segunda-feira arrancou o debate na especialidade para a sua aprovação. O debate na especialidade do Orçamento do Estado caiu pano sobre a proposta do CID para que o governo aumente a pensão social aos idosos de 5 para 7.500 escudos, mas o governo recusou, tendo a bancada que sustenta o governo MPD a cair na abstenção, mas com o PICV a votar a favor. 24 votos a favor e 34 abstenção, sem falar da proposta do aumento do salário mínimo para a função pública de 15 para 17 mil escudos. Fizemos estas propostas e estaríamos na disponibilidade de votar favoravelmente ao orçamento no final, porque entendemos que, apesar do governo ter feito um esforço enorme aumentando a massa salarial na função pública, nem todos os funcionários, nem todos os cidadãos que trabalham na função pública tiveram o privilégio de contar com este aumento desta massa salarial. Isto é, mais da metade dos funcionários não tiveram essa oportunidade, por um lado. Por outro lado, porque o governo, ao não anunciar o aumento salarial a nível da função pública, as empresas privadas e as próprias empresas do Estado dificilmente adaptam os salários dos trabalhadores em função das necessidades que esses mesmos trabalhadores têm em termos do recurso. Então nós entendemos que seria de todo aceitável que o governo fizesse esse esforço para anunciar e dar este aumento de salário para que mais de 100 mil trabalhadores que estão nas empresas públicas, nas empresas privadas e outras que trabalham por conta própria, terem a oportunidade de terem este aumento. O governo entendeu que não há condições, que não há recursos financeiros para o efeito. Nós entendemos que sim, que era possível. Quem partilha a mesma senda é o Partido Africano para a Independência de Cabo Verde, alegando que o governo tem estado a reprovar todas as propostas apresentadas pelas oposições. As famílias vivem da criação do gado e da agricultura, portanto estão em dificuldades, não há aumento de rendimentos. Tem idosos que estão a cuidar. Essas mesmas famílias, esses mesmos profissionais que recebem 15 mil escudos, muitos deles têm idosos lá em casa que estão a cuidar, têm crianças lá em casa, portanto não há melhoria de pensão social para os idosos, não há aumento de rendimentos para essas famílias, portanto sabemos que vão continuar a ter dificuldades e nós viemos aqui e fizemos propostas concretas ao governo para aumentar a pensão social dos idosos e para aumentar o salário da administração pública, o salário mínimo da administração pública, mas rejeitaram a proposta, portanto não estão preocupados com as dificuldades que as famílias estão a passar lá em casa e estão mais preocupados em cuidar daqueles que têm menos necessidades e menos dificuldades. Portanto, o Movimento para a Democracia garante que este orçamento vai ao encontro às necessidades das famílias cabo-verdianas e que o governo tem estado a analisar formas para aumentar as pensões dos idosos e o salário mínimo nacional dos funcionários da função pública. Outro assunto que mereceu destaque foi o fundo destinado às autarquias. O ministro Olavo Correia garantiu que os fundos alocados às autarquias são suficientes. Não estamos aqui a falar apenas de aumento de mais 50 mil contos ou menos 50 mil contos. Estamos a falar aqui de uma alteração substancial na forma como o governo se relaciona com os municípios. Nós sabemos em como as questões acontecem, o desenvolvimento acontece nas ilhas e nos municípios. E se não houver aqui um entrosamento forte entre esses dois poderes, seguramente que não conseguiremos atingir os resultados que estão previstos. E, portanto, os fundos alocados são suficientes para permitir que possamos alterar o status quo, termos cidades mais desenvolvidas, ilhas mais desenvolvidas, mais competitivas, com um ambiente mais qualificado. E a alteração ao nível das finanças locais poderá vir a ser feita no quadro da lei que está em processo
de alteração e podemos sempre aprimorar. A sessão que arrancou esta segunda-feira, para além do debate sobre o Orçamento do Estado na especialidade, também pretende debater o orçamento privativo da Assembleia Nacional. O Ministro da Cultura, Abrão Vicente, procedeu esta segunda-feira à inauguração das emissões da TDT na zona de Mato Mendes, no concelho do Tarrafal de Santiago. A Ribeira, que nunca teve um sinal televisivo, agora terá cerca de 5 canais, inclusive a Tiver. A primeira fase da TDT já está concluída a 100% nas ilhas de Santiago, Maio, Sal e São Vicente. A localidade do Mato Mendes conta, a partir de agora, com o sinal televisivo através da televisão digital terrestre. Os moradores desta localidade terão agora 5 canais televisivos, nomeadamente a Tiver, a Record Cabo Verde, a TCV e a RTP África, avanço responsável pela implementação das emissões TDT. Tentamos responder com esse projeto um sonho antigo, que é cobrir todas as saídas e ribeiras. E é por isso que estamos nessa ribeira linda, que nunca teve sinal televisivo, que agora passa a ter tanto sinal de boa qualidade e muitos programas que também, em certos pontos do país, mesmo que tinham sinal, conseguiam ver um canal televisivo. Agora, com o projeto TDT, é isto, Santana da Brava, é procurar levar o mesmo que um cidadão tem na cidade da praia, também vai ter lá nos últimos encantos do país. O Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, que presidiu a cerimónia de inauguração, salientou que este ato simbólico demonstra que localidades como Mato Mendes também podem ter as emissões da TDT. Mato Mendes é remota, é uma zona remota, não tem tido acesso em condições aos sinais da RTC, mas dos outros canais. Também para demonstrar simbolicamente que se Mato Mendes pode, as outras regiões de Cabo Verde podem. É completamente diferente inaugurar na cidade da praia, nas zonas urbanas, do que numa região remota, onde a própria população vai se surpreender dia a dia com um serviço que já oferece 9 canais de televisão à partida, portanto muito superior à disponibilizada na via analógica, e porque houve uma grande persistência da parte dos cidadãos, não só através do deputado da Câmara Municipal, mas de cidadãos individuais que enviaram cartas à Direção-Geral da Comunicação Social pedindo a melhoria de sinais. Quisemos dar um pontapé de saída numa zona remota e vamos fazê-lo também em Santo Antão, em São Nicolau, na Ilha do Maio, onde há regiões maiores sem cobertura. A primeira fase de implementação das emissões da TDT em Cabo Verde já está concluída, cobrindo 4 ilhas, nomeadamente Santiago, Maio, Sal e São Vicente, representando mais de 75% da população do país. Ainda as ilhas de Santo Antão, São Nicolau, Boa Vista e Fogo têm recebido sinais da TDT em algumas áreas. Experimental já está a funcionar 100% agora. Já estão aí os sinais a entrar na casa, agora é definitivo. Temos também São Vicente, 100%, para aproveitar e dizer que em São Vicente, Calhau, São Pedro, zonas também que não tinham, sobretudo Calhau, que como estava debaixo do Monte Verde, não conseguia perceber os sinais. Também está a receber 100%. Maio, 100% da zona norte. Maio, aliás, é um case study, porque, atenção, fomos procurar o ponto mais alto do Maio. O emissor, ali pensando também numa tecnologia verde, o emissor funciona 24/24, com energia renovável, lá não é possível chegar à rede pública. Santo Antão está com uma parte a funcionar, Sal 100%, o que eu queria dizer sobre todas as ilhas, Maio, Sal, São Vicente, aí garantimos sim que procuramos eliminar quase por completo, sobretudo Maio e Sal, 100% da cobertura TDT, não há zona de sombra e a população está acessível a 100% nesse momento. Neste momento, as emissões analógicas e digitais estão em simultâneo, mas a transição definitiva deverá acontecer em 2018. Os boxes já estão no mercado e custam 1.000 e tal escudos. Com essa inauguração, tanto no interior de Santiago, como disse, completando o Santiago e essa primeira fase das ilhas São Vicente, Maio e Sal, daremos de início, logo no início, no primeiro semestre de 2018, o switch off. Eu não gosto de usar o sistema apagão porque não haverá apagão, mas haverá uma transição das emissões analógicas para o digital. Isto é urgente porque estamos a ter custos elevadíssimos, porque neste momento estamos a ter 2 emissões analógicas e digitais que consomem muita energia, é um custo elevadíssimo para o Estado, para o erário público, e entendemos que vale a pena sair da analógica para a digital e não vão arrepender
do que vão ver, que já estão a ver nesse momento, vai ter um ganho enorme e vale a pena investir. Os boxes já estão no mercado. Durante a cerimónia da inauguração foram distribuídos descodificadores a algumas casas que não têm aparelho compatível a TDT para que possam, a partir de agora, ter acesso ao sinal. Cabo Verde é um dos 5 países da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental que estão mais avançados em termos da implementação da TDT. Um grupo de advogados, liderado por Amadeu Oliveira, acusa as autoridades judiciais de denegação de justiça perante o que classifica de crime por parte de alguns magistrados. Alega ainda que esse grupo de magistrados cometeu crimes graves quando colocaram 11 pessoas presas de forma ilegal. Amadeu Oliveira pede justiça e condenação dos envolvidos. Nos últimos tempos tem sido denunciado que existe em Cabo Verde um grande número de presos que se encontram na cadeia de forma ilegal e fora do quadro legal vigente. Desde que um grupo de advogados teve a iniciativa de denunciar a situação, 10 presos já foram libertados, sendo que o último deles foi na passada quinta-feira, dia 7 de dezembro de 2017. Neste caso, o advogado e jurista Amadeu Oliveira volta a atacar a justiça cabo-verdiana, pois disse que estudou 20 processos com alta relevância para o país e que todos mostraram indícios de corrupção judicial. Nesses 20 processos, em todos é possível verificar desvios, não falhas de lei, é desvios do exercício da atividade jurisdicional por parte dos magistrados. Nós temos inserção de falsidades dentro dos processos, nós temos manipulação inconstitucional dos prazos de previsão preventiva, mantendo presumíveis inocentes na cadeia de forma artificial. Nós temos fraudes processuais para prejudicar empresas em largos milhares de contos. Nós temos famílias destruídas deliberadamente por atividade ilegal de magistrados. E nós temos, no caso concreto, foi detectado 11 cidadãos presos ilegalmente. Entretanto, afirmou que deu a conhecer esse estudo ao Conselho Superior da Magistratura Judicial e à Procuradoria-Geral da República. Mas essas instituições não mostraram o interesse em averiguar os fatos subjacentes a essa realidade, acrescentando que as autoridades querem esconder essa realidade da não-justiça. Afirma que está a celebrar o facto do 10º preso estar em liberdade, mas condena o facto do Supremo Tribunal da Justiça reconhecer o erro 2 anos depois. Mas ele está sendo libertado quando já perdeu a família, quando já perdeu o trabalho, já perdeu os filhos e está moralmente desmoralizado e na lona como ser humano. Mas refiro a este caso particular porque foi o 10º a ser libertado depois de começarmos essa luta. Mas é de referir que ainda há um único que já ficou, que é um imigrante, que veio passar um fim de semana a Santo Antão. Um fim de semana. E ficou preso ilegalmente por fraude processual do juiz de Santo Antão e pelo Supremo Tribunal de Justiça. Volto a referir. Esse único cidadão que ainda já ficou preso ilegalmente no âmbito do nosso estudo, ele só continua preso por fraude processual cometida pelo juiz Afonso Lima Delgado, em Santo Antão, e por inserção de falsidades cometidas dentro do Supremo Tribunal de Justiça. Mas o pior não é o fato do Supremo Tribunal de Justiça andar a inserir falsidades nos processos. O pior é que em Cabo Verde não existe nenhuma instância jurídica capaz de, em tempo útil, corrigir esses males. Que haja tribunais e juízes malandros, isso existe em todo o mundo. Mas o que falta em Cabo Verde é órgãos com capacidade para reagir e combater essas fraudes em tempo. Com a libertação deste 10º preso, falta apenas um único indivíduo ainda em prisão preventiva.
Conforme Amadeu Oliveira, a libertação de Arlindo Teixeira precipitará a prisão de 4 juízes, 3 deles do Supremo Tribunal de Justiça. Segundo o advogado, esta é a razão que justifica a sua permanência na cadeia. As fraudes são tamanhas e cometidas por gente tão poderosa que dia que este senhor for libertado, 4 juízes têm que serem presos. E é por isso que eles não estão decidindo o processo do senhor Arlindo Teixeira. Este é mais um caso de fraude nos processos judiciais que o advogado Amadeu Oliveira traz à praça pública, depois de ter denunciado a República de Juízes em Cabo Verde. Oliveira fez-se acompanhar nesta conferência pelo advogado Vieira Lopes e Joaquim Monteiro. Ainda sobre as denúncias de Amadeu Oliveira, este advogado exemplifica alguns factos que provam indícios de fraude nos processos judiciais. O exemplo, claro, o próprio Estado de Cabo Verde tenta receber uma determinada quantia contra uma empresa e põe uma ação contra essa empresa. O juiz diz que não executa porque aquela empresa há muito tempo que deixou de existir. E, portanto, não cobra, não executa um pedido do Estado contra a empresa. Mas acontece que nesse mesmo dia, nesse mesmo período que o juiz diz que a empresa não existe e, portanto, não pode cobrar, esse mesmo juiz tem sobre a sua dependência um processo onde essa empresa diz que ele diz não existe, tem penhorado 2 barcos que valem mais de $1 milhão, 100 mil contos cada barco. Ou seja, o juiz, quando o Estado quer cobrar essa empresa, o juiz não cobra, dizendo que a empresa não existe, que a empresa existia no passado, mas já não existe. Mas nesse mesmo dia que esse juiz está a dizer isso, esse mesmo juiz tem sobre a sua responsabilidade um processo onde que essa mesma empresa que ele diz que não existe tem penhorado 2 barcos que valem mais de €1 milhão. Esse juiz é esse, o juiz chama-se Ari Santos. O processo aconteceu na Ilha do Sal. A empresa, que é uma empresa mafiosa, chama-se Bom Peixe. Na Ilha do Sal, Bom Peixe. É uma empresa cabo-verdiana. Mas, quando eu digo que há fraude da lei dentro do Supremo Tribunal de Justiça, é quando o Supremo Tribunal de Justiça, para manter alguém preso abusivamente, invoca uma lei que já foi revogada. Uma lei que já não está em vigor. E para poder manter essa pessoa presa, o Supremo invoca uma lei que o Parlamento já revogou. Mas mais, quando o Supremo vai citar aquela lei, o Supremo subtrai, suprime palavras que existiam nessa lei. Então há 2 fraudes. A primeira fraude é o Supremo aplicar leis que o Parlamento já revogou. A segunda fraude é mesmo aplicando uma lei já revogada, que já não está em vigor, quando o Supremo vai citar aquela lei, o Supremo, 3 juízes, Fátima Coronel, Benfeito Monse Ramos e Sara Boal, suprimem do texto da lei, da letra da lei, suprimem palavras da lei. Cabo Verde não faz parte da lista negra de Portugal, mas pertence à lista do Banco de Portugal relativamente aos países em relação aos quais os bancos portugueses têm de comunicar informação sobre os fluxos financeiros ao supervisor para a prevenção do branqueamento de capitais. De acordo com o Jornal Público, os esforços de cooperação entre Portugal e Cabo Verde para ajudar o país africano a rever o regime fiscal e reforçar o sistema financeiro deram os seus frutos na hora de a União Europeia anunciar a primeira lista comum dos paraísos fiscais fora do espaço comunitário. De lembrar que o governo cabo-verdiano assumiu compromissos concretos e calendarizados já para 2018-2019, demonstrando vontade política em melhorar os padrões de transparência fiscal, conseguiu que o
país ficasse de fora da lista negra de 17 jurisdições offshore. A mesma fonte avançou que Cabo Verde acabou por ser colocado na lista cinzenta, um segundo grupo mais benigno do ponto de vista reputacional, onde ficaram 47 jurisdições que, apesar de não cumprirem ainda todos os critérios internacionais da OCDE em termos de cooperação fiscal, demonstraram querer dar passos nesse sentido. Porém, estar no leque da lista cinzenta não significa que o regime tenha menos indicadores de risco do que os centros financeiros da lista negra. No entanto, o governo português diz-se não só aberto a prestar apoio técnico a Cabo Verde e a Macau, como disponível para sensibilizar os parceiros europeus relativamente às medidas que venham a ser implementadas pelas duas jurisdições. A Agência de Regulação e Supervisão dos Produtos Farmacêuticos e Alimentares informou ontem que o Regulamento de Boas Práticas de Farmácia vai entrar em vigor a 1º de janeiro de 2018. O regulamento que estabelece as normas de boas práticas de farmácia incide sobre todas as atividades desenvolvidas nas farmácias comunitárias, informa a ARFA. A mesma fonte assegura que, com este regulamento, a ARFA pretende fornecer uma descrição de procedimentos por meio dos quais os farmacêuticos e profissionais que trabalham com os medicamentos na farmácia comunitária, enquanto elo privilegiado de ligação entre o utente e o medicamento, possam melhorar o acesso aos cuidados de saúde, a promoção da saúde e o uso racional de medicamentos. Refere ainda que as boas práticas de farmácia requerem que a primeira preocupação do profissional da saúde seja a saúde, o bem-estar do utente e que o princípio basilar da atividade farmacêutica seja ajudar o doente a fazer a melhor utilização do medicamento, lê-se no documento. Este regulamento entra em vigor a 1º de janeiro de 2018. O Governo de Cabo Verde, através do Ministro da Economia e Emprego, assinou uma convenção de estabelecimentos com a empresa Foissal. O acordo visa a entrega de uma parcela de terreno situada no norte da Ilha do Sal, destinada ao cultivo e exportação de tomates orgânicos e de outros vegetais. A convenção de estabelecimento entre o Governo e a empresa Foissal arranca inicialmente com a concessão de uma parcela de terreno situado no norte da Ilha do Sal para o cultivo e exportação de tomates orgânicos e de outros vegetais. O investimento ronda os 140 milhões de euros e inclui a habitação para a maioria dos funcionários e empreendedores. Este é um investimento de extrema inovação, porque é um investimento que prevê na sua fase final mais de 1000 hectares em cultivo no Sal, na Ilha do Sal, que pouca gente podia imaginar que um cultivo agrícola, sobretudo o tomate e outros produtos para o mercado europeu, portanto é extremamente inovador. Podíamos pensar noutras ilhas onde podia existir, portanto, investimento na agricultura e não no sal. Mas os senhores encontraram as condições ideais na Ilha do Sal para produzir o ano inteiro e onde também já tomaram medidas para evitar pragas, porque vai ser produção orgânica. Os motivos que levaram a escolha da Ilha do Sal para localizar este projeto baseou-se no ambiente de negócios, na ausência de contaminação agrícola, no clima seco com apenas alguns dias de precipitação, nas temperaturas regulares ao longo do ano, permitindo ciclos de produção anual sem necessidade de estufas, entre outros. Para os promotores, este projeto visa a exportação para a União Europeia, o que será algo inovador para Cabo Verde. This project exemplifies the benefits Este projeto resulta na cooperação entre os setores público e privado, em que o Governo cede um terreno para arrancar os trabalhos em regime de arrendamento, disponibiliza infraestrutura portuária, estabelece quadro regulatório laboral e ambiental para garantir a produção estável, facilitando assim a obtenção da certificação de produtos orgânicos. Isto permite a exportação para a União Europeia.
A primeira fase já iniciou e desenvolveu-se um projeto piloto que inicialmente estudou os requisitos técnicos para a obtenção de plantas de tomate de alto rendimento. O vereador do Ambiente e Saneamento, Paulo Velhinho, informou hoje que a recolha do lixo porta a porta nos bairros de Palmarejo, Palmarejo Baixo e Monte Vermelho será substituída pela recolha através de contentores, inclusive afirmou que houve aumento dos números de contentores. Segundo o vereador do Ambiente e Saneamento, Paulo Velhinho, a Câmara tomou essa decisão porque tem recebido queixas sistemáticas de que quando o morador não consegue entregar o lixo no carro de recolha, este o tem deixado pendurado em sacos de plástico nas árvores, grades de varandas e até nos postes de eletricidade, o que tem provocado muitos constrangimentos. Com isso, a Câmara tomou esta nova medida. A ideia é, deixa de fazer recolha porta a porta, aumenta o número de contentor. Vamos reparar, mesmo tinha um contentor, por exemplo, na Palmarejo, tinha um contentor, naquela área de praça, tinha um contentor só na praça. Então a ideia, a hora que se mantinha claro, a hora que as pessoas que até conseguem pôr contentor na recolha porta a porta, e trabalha para contentor. E como era pouco contentor para cheio demanda, ele ficava cheio. Então, como o negócio não tenta mudar, não aumenta considerável números de contentores, só para você ter uma noção, não aumenta mais 75 contentores. Velhinho explicou que a ideia é colocar contentores em locais que nunca ficam a uma distância superior a 250 metros de uma residência, com propósito de melhorar os bairros e reduzir os custos da operação. Não, inicialmente não se faz uma experiência só na Palmarejo. Depois, dependendo do modo que sucede, não passa para outros bairros. Salientou ainda que tem recebido queixas até da Eletra, porque quando os lixos têm líquidos, acabam por vazar e causar curto-circuito. Por isso, para solucionar esse problema, inicialmente a recolha vai ser feita porta a porta e nos contentores para depois analisar qual será a melhor solução. A recolha seletiva do lixo é algo que a idealidade tem em carteira, segundo o vereador, mas há alguns impedimentos. Palmarejo é um bairro dormitório, então muitas vezes empregar na Catachiga, carro tá passa. Então, o que é que você faz? A hora que sai com o lixo, esse que volta para dentro com o lixo, o que é que você faz? Ou está pendurado na porta, ou está largado na chão. No entanto, ficou-se a saber que a Câmara Municipal da Praia está em contato com municípios em Portugal que poderão comprar esse lixo, o que poderá resolver os problemas de lixos na capital e não só. O Ministério da Agricultura e Ambiente já executou cerca de 90% do programa de reconstrução de Santo Antão na vertente agrícola, quase 3 meses depois da data indicada inicialmente para o fecho deste programa. A informação foi avançada pelo Diretor-Geral da Agricultura, José Teixeira, que, segundo o Jornal da Praça, diz que não é fácil gerir cerca de 321 mil contos no intervalo de menos de um ano para implementar 71 contratos para execução de obras. Em todo o caso, o Ministério da Agricultura e Ambiente está a quase 90% da execução do programa, que consiste na recuperação das infraestruturas hidráulicas danificadas durante as cheias que assolaram a ilha de Santo Antão em setembro de 2016. A mesma fonte escreveu que o programa de recuperação de Santo Antão está a ser financiado pela União Europeia em 750 mil contos, abarca as vertentes rodoviária e agrícola. Ainda em relação à recuperação de estradas, a Ministra das Infraestruturas, Eunice Silva, considerou que a ilha está diferente para melhor com a recuperação da maior parte das estradas no âmbito deste programa iniciado em fevereiro. Os moradores de Mato Mendes, no interior de Santiago, querem uma intervenção do governo para fazer face ao mau ano agrícola nessa localidade. Após várias medidas anunciadas pelo governo, os moradores desta localidade, segundo contam, não receberam nenhum apoio para salvar o gado. Uma situação triste e preocupante desabafar os moradores.
Mato Mendes, uma localidade distante com casas dispersas, uma zona onde os habitantes vivem à base de agricultura e criação de gado. Entretanto, com a seca e o mau ano agrícola, o sustento dessas famílias se perdeu e agora pedem ao governo uma solução. Segundo contam, a situação está difícil. Não há pasto para os animais e nem emprego para as pessoas. Ano agrícola está mal para morrer. Terrenos de paia cá limpa, ração caro. Então não também se apoio. Põe os anos no mês de dezembro. Ainda hoje é 10, 11. Tem que ver o hoje. Se não ajuda, se não nada. Trabalho que tem. Pelo menos para um trabalho abre. Não está com ajuda, não está trabalhando, não está compra, passa o animal. E a situação está um bocadinho difícil, mas só que não está acredita na Deus. E a nós nunca tem trabalho, nunca tem pasto para animal, nunca tem, mesmo ali, trabalho sempre está falta, mas no ano que não tem agricultura, que chove, não está sempre mais melhor. Mas esse ano não estou um bocadinho triste para morrer, nunca tem pasto para limária. Ainda nada que parece assim na Mato Mendes. Se parece, nosso turno não fica grato, não fica obrigado para morrer, se dá um apoio para nos salvar os animais. Mas ainda nada, nunca tenho recebido nada ali. De momento nunca tenho aquela ajuda ali. Mas não tenho esperança, um dia me pode apoiar, me pode dar ajuda. Mesmo com a seca, ainda o ar verdejante paira por essa localidade e do regadio conseguem alguns moradores tirar algum sustento. Por outro lado, há moradores que sentem-se abandonados pelo governo e, por isso, o sacrifício de todos os dias lutarem pela sobrevivência e também pelo salvamento dos seus gados. Essa luta todo dia na bailadeira, no lugar de meu tanto de vizinhos, para tentar salvar aquele animal. Para morrer de outra maneira, circunstância, para implementar só na dinheiro, para comprar só ração de dinheiro cada vez chega. Não está buscar paia, ou tu costa no perigo, gosta de vento. Tchau, alguém que pode ir para mostrar longe. Tu alguém que pode ir, deve que o animal está sofre. A nós, quando os animais estão sofrendo, é a nossa família. Para morrer, se tem um janta também, esse aqui é o animal. Bom, o animal, se tem janta, você fica triste. Então, ainda nenhum de que as medidas que o governo toma? Nada não coia. Nada não coia. Mas não vai bem para um trabalho. Ou bem para dar ajuda. Ou um saco de ração, para não comer, para não chocolate, também está lá no 2 contos, um saco de ração. Se tem 3 animais. A outra não trabalha, pode achar nada. Ou compra aquela ração hoje, amanhã também se compra arroz. Eu comecei a comprar aquele óleo. Também se compra muitas coisas. Seca para ali, esse mas está ali. E o problema, chuva começa a vir com a finda, não fica com o animal com fome, com mal, se está doente, mora amiga desta pessoa doente ali, se as águas dentro estão a saber onde tem um testão. Nem sei o que trabalha bem, mas gosto ali, se uma costa ali, costa mal. Mato Mendes é uma localidade pertencente ao Concelho do Tarrafal de Santiago e o acesso a esta localidade é um pouco difícil devido à má condição da estrada e isso dita a falta de viaturas nesta localidade. Segue-se agora as manchetes de África. República Democrática do Congo realizado serviço em memória dos 15 capacetes azuis tanzanianos mortos na semana passada em ataque de suspeitos rebeldes ugandeses. Camarões, deputado por objetos arremessados por outro deputado quando os legisladores se envolveram em disputa durante caótico debate orçamental. No Mali, o principal mercado Bamako, a capital maliana, foi palco de grande incêndio na manhã de segunda-feira. África do Sul agravou-se nos últimos anos a violência relacionada com gangues. Nos bairros pobres da cidade do Cabo, autoridades consideram colocar exército para restaurar a ordem. A Tanzânia, Alto Comissariado para os Refugiados e parceiros tencionam plantar 2 milhões de árvores nos campos de refugiados de Nyarugusu, Nduta e Mtendeli.